Bom dia, que a presença de Deus esteja continuamente na sua vida. Como é bom acordarmos e contemplarmos o amor e a grandeza do Pai nas nossas vidas. O meu desejo hoje é que Deus te surpreenda com muitas bênçãos em sua vida pessoal, na sua vida emocional, no seu lar, no seu trabalho, em todas as áreas. Meu nome é Elisa Valim e agora nós vamos iniciar o nosso devocional do projeto Cada Dia com Deus. Hoje é um dia especial que o Senhor nos preparou para ter um momento de comunhão com Ele, para Ele falar conosco nesta hora. E o tema que você ouvirá hoje é o seguinte: onde está Deus na hora que eu estou em perigo? Será que você já fez essa pergunta alguma vez para Deus? Ou para as pessoas? Mas deixa eu fazer mais algumas perguntas para você. Como você tem passado o seu dia? Você tem se sentido sozinho, sozinha? Você já passou por alguma situação que sentiu inseguro, insegura ou com medo? Ou até mesmo em perigo? Ou você já perguntou: onde está Deus naquele momento tão difícil? Muitas vezes nós questionamos, não é mesmo? Mas nós precisamos ter a convicção de algumas coisas. Uma delas é que é tão bom estarmos rodeados de pessoas que nos amam, que nos fazem felizes, não é mesmo? E o melhor ainda é estar juntinho de Deus, o nosso Pai, Filho e o Espírito Santo também, que nunca nos abandona. E pode acontecer qualquer luta, qualquer adversidade na sua vida, Ele sempre estará conosco, Ele não nos abandona e Ele não falha. Ele nos ama de forma super abundante e incondicional. E o que Ele tem para você, para mim, como seus filhos, são muito maiores e melhores do que nós podemos imaginar. E o seu cuidado para conosco é real. O nosso Deus, Ele é o nosso Pai e Ele nos ama. Ele nunca nos deixa e nunca nos deixará. Se vier tempestades ou bonanças, Ele sempre estará ao nosso lado. Muitas vezes nós estamos tão ocupados correndo para lá e para cá e nem sequer percebemos o quanto Deus Ele tem dedicado para cuidar de nós, para estar do nosso lado. Quando você dormia, você sabia que Deus estava com você? Ao amanhecer, ao acordar, ao trabalhar, ou até mesmo quando você está fazendo as atividades diárias do dia a dia. Deus, Ele está perto de você em todos os instantes. E veja só, quantas expressões de amor Ele demonstrou para você hoje. E quantos livramentos que você teve que você nem imagina. São tantas as situações que provam a fidelidade, o amor e a proteção de Deus, que é até difícil de descrever, porque é tanta coisa para citar, e por tudo isso nós precisamos ter um coração agradecido. Eu quero compartilhar com você uma experiência do Cada Dia com Deus, em uma das viagens que eu fui à África. Lá eu tive tantas histórias lindas, tantas e tantas aprendizagens, mas eu quero contar uma de extremo perigo. Eu saí do Brasil e eu fui para a África sozinha. E eu saí de São Paulo, fui para Joanesburgo, na África do Sul, e depois eu fui para Maputo para chegar em Quelimane, em Moçambique. Lá já era continente africano, não é? Amados, eu me senti tão dependente de Deus, mas tão dependente. Eu assim atravessei todo o oceano para chegar lá. E não conhecia ninguém. Eu só conhecia Deus, mas ninguém. Nem a mesma língua das pessoas eu falava. E ao pegar o voo de Maputo para Quelimane para fazer o trabalho missionário, eu entrei no avião. Um avião pequeno, com muita gente dentro. Aparentemente só tinha eu que falava português naquele momento.
E o avião era velho, amados, tão pequenininho e lotado. E aquele avião começou a fazer um barulho tão estranho e eu não entendia nada que a aeromoça dizia. Ela falava inglês. Eu só sabia que as pessoas estavam assim desesperadas. E eu lá no meu cantinho e eu pensando e orando com Deus. Pai, haja o que houver, o Senhor sempre estará comigo. E eu repetia isso várias vezes durante o voo. Haja o que houver, o Senhor sempre estará comigo. O Senhor é meu companheiro, o Senhor é o piloto da minha vida. Se eu tiver que continuar neste mundo, ou se eu for para a eternidade com o Senhor, eu continuarei contigo e o Senhor sempre estará comigo. Meus queridos, não foi fácil não. Mas Deus provou sua fidelidade e sua proteção. E nós chegamos naquele solo africano para a glória de Deus. E foi um trabalho lindo, maravilhoso, onde eu fui muito abençoada através dos irmãos africanos. E eles também foram edificados. E isso me lembra uma história linda na qual eu não sei quem é o autor, mas eu sei que é uma história verídica. Havia um menino que toda noite, quando ele ia dormir, seu pai sempre dava um beijo, um abraço nele, fazia uma oração e dizia assim: filho, haja o que houver, eu sempre estarei contigo. Todas as noites ele fazia a mesma coisa e repetia a mesma coisa: filho, haja o que houver, eu sempre estarei contigo. Até que um certo dia ocorreu um grande terremoto na cidade onde ele morava. E aquele pai, ele ficou tão desesperado porque ele soube que na escola que seu filho estudava tinha acontecido um grande desastre. Houve um grande terremoto que destruiu a escola de seu filho, onde ele estudava. E bem na hora do acidente, seu filho estava bem na escola, estudando. O homem desesperado, ele saiu do trabalho, pegou o seu carro e ele foi correndo para o local do desastre. E ao ver a escola toda em destroços, ele ficou tão preocupado com seu filho e ele pensou em tentar salvar o mesmo. Mas os policiais e os bombeiros não permitiam que ele ultrapassasse as cordas. Ele foi tão insistente, mas tão insistente com os bombeiros. E aí ele conseguiu convencer os socorristas à liberação para correr pelos destroços, procurar seu filho. E ele gritava o nome do filho por diversas vezes, subia nos destroços, gritava, chamava filho e nada. Passaram-se horas de busca e não encontraram nada nem ninguém. Até que de repente os bombeiros já estavam desistindo e pediram para aquele homem se afastasse daquele lugar, porque poderia piorar ainda mais a situação. Mas aquele pai não desistiu. Passou-se uns 3 dias e noites tirando destroços e pedras para tentar encontrar o seu precioso filho. E ele gritava. Gritava, 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 e quando ele estava assim quase sem esperança, quando ele já estava angustiado, ele chamou seu filho novamente, ele gritou: filho! E de repente ele ouviu uma voz trêmula: pai! Aquele pai foi em direção àquela voz. Imagine, meus amados, ele reconheceu a voz do filho e ele dizia: filho, fica tranquilo, eu vou te ajudar. Eu vou tirar você daqui. E aquele pai foi tirando as pedras, tirando uma por uma, até tirar a última e chegar no seu filho, junto com os bombeiros que estavam junto com ele. E o seu filho dizia: pai, que bom que o Senhor veio, eu estou aqui. Aquele pai ficou muito feliz. E o filho ainda continuou: pai, eu não estou aqui sozinho. Eu tenho uns amigos meus aqui comigo da minha sala. E eu disse para eles ficarem calmos, porque o Senhor viria me buscar. Porque todas as noites, quando eu ia dormir, o Senhor sempre me dizia: haja o que houver, eu sempre estarei contigo. E hoje, pai, o Senhor está aqui. Aquele pai ficou muito feliz em encontrar seu filho e os amigos dele, que a partir daquele instante foram salvos. Que linda história, não é, meus amados?
E eu aprendo algo assim muito importante. Todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, Deus fala conosco. E Ele diz para você que está me ouvindo agora: filho, filha, haja o que houver, eu sempre estarei contigo. Meu amado, minha amada, por que você anda tão triste? Por que você anda tão aflito e aflita? Porque você pensa que Deus te abandonou ou te desamparou nessa situação que está vivendo? Creia! Você não está sozinho nem sozinha. Deus, Ele está com você. Ele te ama e o amor dele por você é imenso. E hoje Ele te diz novamente, bem no seu ouvido: filho, filha, eu estou com você, eu jamais vou te abandonar. Haja o que houver, eu sempre estarei contigo. Olha o que a Bíblia diz em Salmos 145, 18 e 19. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem e ouvirá o seu clamor e o salvará. Olha o que diz em Salmo 121, versículo 1 a 8. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá em alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre em alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua entrada e sua saída, desde agora e para sempre. Amém, meus amados? Depois eu quero que você leia novamente Salmos 121, 1 a 8. E eu quero terminar essa ministração dizendo para você: haja o que houver, o Senhor estará sempre, sempre contigo. Ele não te abandonou e nunca irá te abandonar, porque Ele te ama de forma incondicional. E hoje Ele vai tirar essa tristeza, essa dor aí do teu coração, esse sentimento de solidão, esse sentimento de desamparo, de perda. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus presente, Ele é um Deus real e Ele te ama. E Ele hoje quer cuidar de você. E Ele está dizendo bem pertinho do seu ouvido: filho, haja o que houver, eu sempre estarei contigo. Filha, haja o que houver, eu sempre estarei contigo. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero colocar diante da Tua presença, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos nesta hora. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha visitar a mente, as emoções, Pai, de cada um dos Seus filhos agora. Eu quero te pedir, Senhor, tira toda a tristeza, toda a amargura, toda a angústia, toda a dor, todo o sentimento de perda, todo o sentimento de desamparo. Pai, em nome de Jesus, visita cada um dos teus filhos nesta hora e transforma, Senhor, todos esses sentimentos em alegria, em paz e segurança. E Deus, venha cuidar de cada um de nós nesta hora. Eu quero te pedir, Senhor, que essa certeza e essa segurança nós venhamos ter no nosso coração todo dia, que o Senhor está conosco e que haja o que houver, o Senhor sempre estará conosco, cuidando, zelando, nos amando, nos protegendo. É o que eu te peço desde já, agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Você crê que Deus está cuidando de você? E jamais esqueça, o Senhor não te abandonou, Ele não te esqueceu. Ele está com você em cada instante, segurando você no braço, no colo. Ele está segurando você no colo. Amém? Ele te ama de forma incondicional. Então receba esse amor, receba esse cuidado. Amém? Que você venha ter hoje um dia abençoado por Deus, que você seja protegida por Ele, protegido, e que Deus possa ser
a sua segurança, seu refúgio, sua fortaleza e socorro bem presente na tribulação. Que Deus te abençoe ricamente. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau e um beijo no seu coração.